que foi uma série de coisas. Eu acho o seguinte, o rompimento ele veio porque a nossa relação, ela já tinha, eu não vou falar acabado, mas é porque são duas relações. São duas amizades. Uma dele com a Vi, que eu não participei. Quando eu saí do programa, eles já eram amigos. Ela já ajudava ele estava dentro Ela ajudou da casa, muito, ajudou, ele, inclusive, no acidente. Pagou né? toda a conta do hospital dele. Fez tudo, ajudou. Dava fisioterapia, dava a casa dela. Ia todo mundo pra casa dela fazer. Tudo era na casa dela. Entendeu? E isso eu sei porque eu vi. Quando eu saí, ele estava na casa dela e tudo era feito lá. E ela que custeava absolutamente tudo pra ele. Tá? E aí, isso era uma situação. Até que ele começou a melhorar nessa época. Então eu vou falar de cada relação, tá? Sim. Até que ele começou a melhorar. Quando ele começou a melhorar, a Vi, ela se sentiu no lugar que tipo, poxa, tô sendo tirada de campo, agora que não precisa mais da minha casa, não precisa mais das coisas, não liga mais pra mim. E aí nessa época, eu falei assim, olha, você fez sobre expectativa e realidade, né? Eu acho que nessa situação ele não tá errado, porque eu sei que você fez de coração, mas você criou uma expectativa. Você criou uma expectativa que ele seria muito agradecido, que ele, enfim, tudo mais, e isso não aconteceu e isso te frustrou. Foi isso. Essa foi a primeira relação. E aí nisso, a gente ficou grávido. A gente não pediu, mas a gente meio que não queria mais que ele ficasse na casa da Vi, não por ser ele, é porque eu e a Vi precisávamos do nosso momento, porque a gente ia ser pai em 9 meses, e aí, entendeu? Então a gente precisava construir a nossa relação. Então a pessoa lá, que querendo ou não um amigo, eu acho que acaba atrapalhando, porque existe um movimento de entra e sai de pessoas muito grande, enfim. Aí a gente não queria mais, e aí saiu. E a partir desse sair, a gente começou a escutar algumas coisas vindo de terceiros, que ele falava mal da Vi, no sentido que ela aproveitou do acidente dele para fazer hype. Isso a gente já vinha escutado de várias pessoas, ao longo do processo todo, várias pessoas chegavam pra gente e falavam que o Rodrigo falava isso dela. Só que esse embate, é verdade, isso nunca aconteceu, entendeu? Tanto que a gente se encontrava. Ela nunca perguntou pra ele. Não, ela preferiu me ignorar. Ela já tava, nesse momento ela já tava de tipo barrigão. Pra ela não fazer nem mais sentido pegar com isso, né? Enfim, ela tava em outro momento. Mesmo porque ele ia falar que não, né? Mas com certeza. Quando vocês o convidaram a sair da casa, ele saiu de uma boa? Não teve convite pra sair da casa. Foi o negócio seguinte, era assim, vamos supor. Ele mora, eu não sei como é que tá hoje, mas na época ele morava em São José dos Campos. Aí ele vinha pra cá pra fazer a terapia, pra fazer a fisioterapia. Aí ficava na casa dela 3 dias. Aí ela falou assim, mas, ô Rodrigo, por que você não marca no hospital? Foi nesse lugar. Não foi assim, saia da minha casa. Foi muito bem sutil. Sim. Tipo assim, não, por que você não vai pra Raulzi? Lembra? Raulzi, aqui em São Paulo? Vai pra Raulzi. Foi nesse lugar. Não teve um convite, saia da minha casa. Nunca existiu isso. A gente que foi cortando aos poucos. Entendeu? E aí nisso veio. E aí a gente teve alguns momentos que a gente se encontrou em eventos e ele só falava comigo. Ele não cumprimentava a Vi e vice-versa. Aí tá, essa relação acabou aí, Davi e do Rodrigo. A minha relação com ele, nós estávamos tendo uma relação normalmente. Eu não me metia na relação dele com ela, porque na minha visão da relação dos dois é sobre expectativas. Ela tinha uma expectativa, ele não correspondeu, não tem certo ou errado. Ela fez, mas ela não fez, e ele não prometeu nada em troca. Ela fez porque ela quis. Então, suas expectativas foram frustradas, relação acabada, isso acontece. E no paralelo, eu continuei minha amizade com ele. Normalmente, não tão forte, porque nosso filho tinha nascido e tudo mais, então não tinha mais como sair. O Rodrigo é muito da noite, né? Era muito da noite. Saía muito à noite e tudo mais, eu não era mais esse cara da noite. Então a gente tinha outro tipo de amizade. Até que aconteceu o negócio da Blaze, ali do Fantástico, da reportagem do Fantástico. Onde ele vai publicamente e fala, será que devolveu o dinheiro do negócio todo? Só que 20 dias antes disso acontecer, um mês antes de acontecer, ele pede pra mim o contato da Blaze pra ele fazer Blaze. Entendeu? Quem que é o seu contato? Você pode me indicar lá? Você pode me dar pra eu falar, pra eu fazer também? Então tinha essa conversa minha com ele ali. E aí eu achei de uma falta de respeito absurda, porque do jeito que ele falou, ele não faltou só respeito com ela, ele faltou comigo também.
Porque é minha família, minha mulher, entendeu? Então, tipo, pra que aquela... A relação já tinha acabado, tá bom, acabou, expectativa e tudo mais. Pra que trazer isso daquele jeito? Aí eu fiquei muito bravo. Aí eu falei, e eu já sabia de muita coisa que ele falava, que ele fazia. Gente, graças a Deus, naquele dia, o meu pai tava chegando, meu pai, naquela fadídica noite, meu pai tava chegando com uma cirurgia pra retirar um câncer. Eu ia fazer a cirurgia do meu pai na terça-feira e estava chegando no domingo. E aí a sorte que meu pai chegou, porque eu ia falar muita coisa. Eu ia falar tudo que eu queria falar e, tipo, que eu sei disso, que eu sabia sobre ele, e até perder a minha razão, porque depois, no final, eu falei, não precisava entrar essas coisas, né? Porque eu ia listar as coisas que eu sabia, que eu tava com tanta raiva que eu queria queimar ele de qualquer jeito. Eu tava com muita raiva.